Olá, eu sou José Pereira. Hoje é 1º de dezembro de 2023. Hoje é o dia em que as lojas americanas, ou melhor, a Americanas, a rede de lojas, apresentou ou reapresentou suas demonstrações contábeis relativas ao exercício de 2022. A recuperação judicial da empresa ocorreu após a denúncia de uma série de fraudes. Vamos, então, neste vídeo, analisar a fragilidade dos números e refletir sobre a situação da empresa como um todo, em termos de decisões estratégicas, de correções a serem feitas. Então, convido você para seguirmos juntos durante a minha apresentação. Muito bem, então, este vídeo sobre a recuperação judicial após a fraude das Americanas, nós vamos focar também e principalmente a representação das demonstrações contábeis. Esta reapresentação das demonstrações contábeis, das demonstrações financeiras, se refere aos dados, aos números relativos ao exercício de 2021 e 2022. Estamos em 1º de dezembro de 2023, portanto, praticamente como ano de defasagem, o que torna os números úteis, evidentemente, mas poderiam ser melhores se houvesse uma proximidade maior em termos de data de sua referência, de sua base. Mas, de qualquer modo, creio e estou seguro de que a nossa conversa, a nossa discussão vai nos permitir refletir sobre quais são os desafios para os gestores e credores da Americanas. Assim, como ponto de partida, eu posso citar que a empresa, em 2022, apresentou um crescimento nominal de vendas em suas demonstrações consolidadas da ordem de 14,6%. Naquele ano, 2022, o prejuízo foi de 12,9 bilhões de reais. O patrimônio líquido da empresa foi negativo em 26,7 bilhões de reais. Esse patrimônio líquido negativo após a republicação, a representação das demonstrações financeiras. A dívida financeira da empresa, tipicamente financeira de curto e de longo prazo, soma 44,3 bilhões em dezembro de 2022. São alguns números para que a gente possa iniciar nossa conversa, situando-os aí, tendo uma ideia da magnitude dos números da empresa. Eu aproveito, convido você, se ainda não tiver inscrito em nosso canal, a se inscrever, apertar o sininho para ser notificado quando novos vídeos forem lançados. Eu também te peço, recomendo, se você conhecer, ou que você compartilhe este vídeo com as pessoas do seu relacionamento, do seu conhecimento, que tenham interesse neste assunto. Então, vamos em frente. Aqui eu estou apresentando alguns highlights, né, dos resultados de 2021 e 2022. Já afirmei, já comentei que os números estão defasados, mas a empresa entrou com pedido de recuperação judicial e não temos outros números atualizados e mais recentes que possam ser utilizados. Então, vamos trabalhar nesse número, que mesmo eles estando com uma leve defasagem, ou com alguma defasagem, quase um ano, eles nos permitirão ainda tirar conclusões bastante importantes e bastante significativas. A receita operacional da empresa, operacional líquida em 2021, foi de 22 bilhões 521,2 milhões. Em 2022, essa receita foi para 25 bilhões 808,9 milhões. Portanto, aí na coluna H de análise vertical, ela apresentou um crescimento nominal de 14,6%. Estamos colocando alguns highlights, tudo para nos ajudar na compreensão e no acompanhamento do vídeo. O lucro da empresa, na linha 3, em 2021, foi de 3 bilhões 891 milhões. Esse lucro bruto no ano de 2022 foi de 5 bilhões 23,7 milhões e correspondeu a 19,5%
da receita do ano 2022. Portanto, uma margem bruta de 19,5%, que caracteriza-se como uma margem bastante apertada, insuficiente para cobrir as despesas operacionais e para gerar resultado para os acionistas e assegurar aos credores a solidez da empresa. As despesas operacionais na linha 4 mostra que em 2022 totalizaram 12 bilhões 834,1 milhões. Portanto, a linha 3, o lucro bruto, totalmente insuficiente para cobrir as despesas operacionais. Observamos na coluna AV de análise vertical que as despesas operacionais absorveram 49,7% da receita da empresa. Então, o prejuízo operacional da empresa, observamos na linha 5, foi da ordem de 7 bilhões 810,4 milhões no ano de 2022, correspondendo a menos 30,3% da receita da empresa. O resultado financeiro, por sua vez, em 2022, resultado financeiro líquido foi de 5 bilhões 232 milhões. É a linha 8. A linha 8 vai corresponder à linha 6, que são as receitas financeiras, menos a linha 7, que são as despesas financeiras. Estou mostrando essas informações de caráter geral, mas para que a gente possa assimilar, possamos nos familiarizar com a grandeza, com a magnitude dos números. O resultado líquido do exercício em 2021 foi de 6 bilhões 237,4 milhões negativo, ou seja, foi prejuízo. Este prejuízo para 2022 foi de 12 bilhões 911,6 milhões. Em 2022, o prejuízo correspondeu a 50% da receita de vendas, um prejuízo terrível e insuportável por qualquer empresa. Vamos olhar alguns números relativos à situação financeira da empresa, os highlights da tesouraria, da parte financeira da empresa. Então, na linha 7, estamos totalizando o total do passivo financeiro, este passivo de curto e de longo prazo, que está mostrado, cujo detalhamento consta nos itens, nas linhas de 1 a 6. Então, o passivo financeiro em 2021 era de 33 bilhões 741,9 milhões. Em 2022, esse passivo financeiro atingiu 44 bilhões 280 milhões. Se pegarmos 2021 e 2022, né, e calcularmos uma média aritmética, a empresa manteve o endividamento, grosso modo, da ordem de 39 bilhões de endividamento médio durante o ano de 2022. E são informações para que possam nos ajudar. Destaco, reenfatizo que são informações das demonstrações financeiras reapresentadas na data de hoje e se refere às demonstrações financeiras consolidadas. O total de ativos circulante financeiro da empresa, na linha 10, compreende a linha 8, caixa equivalente, mais a linha 9, valores imobiliários. Então, a linha 10, em 2021, a empresa tinha 6 bilhões 850,4 bilhões aplicados em caixa, mais títulos, valores imobiliários. Esse valor caiu para 6 bilhões 72,9 milhões em 2022. A dívida financeira líquida, ou seja, o total do passivo financeiro da linha 7, menos a linha 10, que é o que a empresa tem de caixa e aplicações financeiras, vamos resumindo assim, então vai dar uma dívida financeira líquida de 26 bilhões 891,5 milhões em 2021. Em 2022, esse valor atingiu 38 bilhões 207 milhões, né? Então, valor bastante significativo comparativamente ao volume de atividades da empresa, conforme já mencionamos.
Neste gráfico, vamos fazer uma reflexão sobre a análise dinâmica da empresa. Então, notamos que nesta linha azul, né, a evolução das vendas líquidas da empresa, que em 2021 totalizaram 22,5 bilhões. Estamos trabalhando com valores em bilhões. Em 2022 foi para 25,8 bilhões, o faturamento da empresa. Por sua vez, o capital de giro operacional líquido da empresa, em dezembro de 2021, era da ordem de 3,9 bilhões. Esse capital de giro foi para 4,3 bilhões em dezembro de 2022. Então, capital de giro operacional líquido é um conceito que se refere a quanto a empresa compromete de recursos, né, financeiros com a sua parte operacional. O capital de giro operacional líquido ele compreende as aplicações que a empresa fez em termos de níveis de caixa operacional, mais duplicatas a receber ou contas a receber de clientes, mais estoques, por exemplo, são os ativos circulantes operacionais, menos os passivos circulantes operacionais, que são fontes espontâneas de recursos provenientes de fornecedores, de salários a pagar e de tributos incidentes sobre vendas, por exemplo. Então, esse valor de 4,3 bilhões já é a situação líquida em 31 de dezembro de 2022. Como é que a empresa cobre esta necessidade de capital de giro, ou este capital de giro operacional líquido? Ela cobre com os recursos que ela tenha. Então, nesta linha amarela, observamos que o valor deste recurso, a situação líquida, era de 22,2 bilhões em dezembro de 2021, e em dezembro de 2022 foi para 32,9 bilhões. Então, na essência, esse valor deveria ser positivo, mas considerando que a empresa está com patrimônio líquido negativo, então ela não dispõe de recursos para bancar a sua necessidade de capital de giro, ou seja, a linha verde. Então, a empresa ela apresenta a situação dela, ou seja, o que ela tem de recurso, fontes de financiamento, dívida de longo prazo, mais o patrimônio líquido, né, considerando que o patrimônio líquido dela é bastante negativo e que a dívida da empresa está concentrada, a dívida bancária essencialmente no curto prazo, a gente vai ver exatamente a composição dessa dívida, mas, por enquanto, estamos passando o conceito. Então, a dívida de longo prazo mais o patrimônio líquido, tirando o ativo não circulante, que compreende o imobilizado, compreende intangível, direito de uso de ativos, coisa desse tipo. Então, esse valor era de 26,2 bilhões negativo. Na realidade, esse valor deveria ser positivo para que a empresa mostrasse solidez financeira. Em 31 de dezembro de 2022, este valor foi para 37,1 bilhões de reais. Então, este é o panorama. Observamos que, cada vez mais, essa dívida está negativa e crescente. Chega a 37,1 bilhões, quando as vendas da empresa foram apenas de 25,8 bilhões. Então, a dívida líquida da empresa, a situação de tesouraria, ela supera um ano de vendas. É uma situação bastante delicada. Vamos observar nestas tabelas, né? Aqui do lado esquerdo, na parte superior, estamos mostrando a necessidade de capital de giro, que é o capital de giro operacional líquido comentado na tabela anterior, aqui apenas para que você possa ter uma visão um pouco mais detalhada, né? Ou seja, o ativo circulante operacional da empresa de 3,5 bilhões, composto por estoque, duplicatas a receber,
e outros itens de natureza operacional, menos o passivo circulante. Passivo é sempre fonte, no caso, 9,2 bilhões, que são fontes de fornecedores, de tributos incidentes sobre vendas e de salários a pagar, por exemplo. Então, a necessidade de capital de giro líquida foi de 4,3 bilhões, conforme mostramos no gráfico, estamos aqui detalhando os números para que você possa ter uma compreensão mais amigável, vamos dizer assim. O financiamento do capital de giro são os recursos que a empresa dispõe para financiar suas necessidades, conforme também comentamos no slide anterior, no gráfico. Então, passivo não circulante da empresa apenas de 8 bilhões, o patrimônio líquido negativo em 26,7 bilhões. Então, a soma dos recursos, ou seja, do passivo não circulante com o patrimônio líquido, que chamamos de recurso permanente, está dando negativo em 18,6 bilhões. Isso deveria ser um número positivo, em tese, para que a empresa tivesse condição de financiar suas necessidades. Ele já é negativo e adiciona os recursos comprometidos com o ativo não circulante, imobilizado, intangível, por exemplo, que são 14,2 bilhões. Então, totaliza, portanto, os 18,6 bilhões de recursos permanentes, negativo, mais 14,2 de recursos comprometidos com ativos não permanentes, isso leva aos recursos para financiar o giro negativos em 32,9 bilhões. Portanto, uma situação muito, muito delicada. Em termos de saldo em tesouraria, o conceito que são os recursos para financiar o giro, que mostrados na tabela do lado esquerdo, na parte inferior, que acabamos de comentar, 32,9 bilhões, menos o próprio capital de giro, que precisa ser financiado de 4,3 bilhões, isso mostra o saldo de tesouraria de 37,1 bilhões, né? Para termos uma ideia melhor sobre a magnitude desses valores, observamos que o saldo em tesouraria, nesta tabela da parte inferior do lado direito, de 37,1 bilhões, a receita operacional da empresa, 25,8 bilhões. Portanto, dividindo o saldo em tesouraria pelas vendas da empresa, 144%, né? Ou seja, quase um ano e meio de faturamento a empresa deve, no curto prazo, especificamente, mais concentrado, vamos dizer assim, praticamente concentrado em instituições financeiras de curto prazo, líquido das aplicações financeiras, inclusive. Então, vamos para uma reflexão acerca de aspectos estratégicos. Então, a empresa ela precisa recuperar suas margens operacionais. A margem operacional dela foi 19,5% em 2022, conforme comentamos em um slide anterior. A produtividade dos ativos operacionais, ou seja, o giro do ativo, o giro médio de 0,75 em 2022. Então, uma empresa com uma margem baixa e um giro também baixo. Então, duas condições ruins que se compõem para mostrar um resultado péssimo. Então, na linha 3, a margem operacional é de menos 30%. A margem operacional toma como base o EBIT, ou LAGIR, que foi negativo em 7,8 bilhões. Então, uma margem operacional negativa de 30%, portanto, antes de considerar o impacto das despesas financeiras, que foram bastante significativas também. Então, cabe destacar, conforme está indicado na linha 4, que a empresa precisa se redefinir estrategicamente, precisa redirecionar suas atividades, de modo a que ela obtenha uma melhoria de margem. Para se ter uma ideia, a margem dela, conforme já combinamos, a margem bruta foi 19,5%, né?
Se essa margem, mantidos constantes os demais fatores, dentro desse contexto, dessas demonstrações republicadas, se essa margem fosse entre 38% e 40%, ela apenas iria levar a um ponto de equilíbrio operacional. A empresa estaria cobrindo os custos e as despesas operacionais, né, sem sobrar recurso para pagar despesas financeiras e também para sobrar a remuneração para o capital do sócio, dos acionistas. Então, a impressão que temos à distância, né, é de que a empresa precisa rever seu mix de produtos e serviços para que ela possa ter uma atividade, um volume de atividade, uma maior produtividade de ativos e também ter margens mais robustas para suportar os seus custos, né? A empresa, dado sua atividade, dado o seu perfil de ser uma grande rede de lojas, né, com bastante atividades, né? Eu não conheço a contabilidade da empresa, mas e não estou dizendo que não existe isso, mas para uma empresa com esse perfil, uma contabilidade organizada, estruturada por centros de responsabilidade, ela passa a ser essencial no sentido de que a empresa possa, a qualquer momento, acompanhar a performance, o desempenho de cada uma de suas unidades de negócio e possa tomar as medidas corretivas que venham a ser necessárias. Vamos refletir agora em relação à parte estratégica e de estratégia financeira, estratégia e estrutura financeira. Então, a empresa precisa buscar recomposição da estrutura de capitais, né? O que ela está tentando fazer atualmente, mediante o aporte de recursos dos sócios de referência e mediante a transformação de parte da dívida dos credores em capital. O patrimônio líquido da empresa é negativo, conforme já comentamos, isso não é uma situação que não pode continuar, e, ao mesmo tempo, a empresa concentra suas dívidas financeiras no curto prazo. A recuperação judicial ela deve mostrar viabilidade acima de condições de negociação, de discussão jurídica, de contrato. Nada disso vai ter valor se a empresa não mostrar que ela é viável operacionalmente. Então, a recuperação judicial deve mostrar essa viabilidade. Não tive acesso ao plano de recuperação judicial, porém, tem profissionais envolvidos, desenvolvendo pessoas de diversas áreas de competência e esperamos que o plano reoriente e recupere a empresa. Destacando que o aporte de capital, tanto aporte de capital por parte dos sócios atuais ou de novos sócios, ou mesmo a transformação de dívida dos credores em capital, depende da viabilidade do empreendimento, de modo que ele seja capaz de gerar retorno para esses investimentos. Este é o desafio para os administradores da empresa, em que vão buscar seguramente obter retorno para os ativos da empresa superiores ao custo médio ponderado de capital. Então, a busca, a perseguição, a geração de riqueza é a meta final, o desafio para o grupo de gestores que estão conduzindo a empresa. Apresento os 3 livros nossos, já de certo modo conhecidos. É uma bibliografia bastante amigável e profunda na gestão de capital de giro, nessa parte de decisões estratégicas. Então, toda essa parte, esse conceito de saldo em tesouraria, de aplicação de recursos de natureza estratégica, fontes de caráter permanente, estão nesses livros. Se você tiver interesse, eu creio que possa encontrar aí o apoio e a complementação que você precisa.